Adão Negro está para chegar nos cinemas e a gente vai começar aqui uma série de vídeos que contam um pouco de cada um dos personagens principais que aparecem aí nos trailers. E a gente vai começar com um que eu particularmente considero como um dos mais suntuosos em questão de visual, poderes, enfim, o cara é classudo pra caramba. E a gente vai falar sobre Dr. Fate. Senta aí que a gente vai explicar um pouco sobre este grande personagem agora. Bora! Fala, meu caro amigo nerd, salve, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Como é Bom Ser Nerd. Hoje aqui na nossa salinha de estar para exibir um pouco para vocês sobre Adão Negro, e a gente vai falar um pouco dos personagens que compõem um pouco esse cenário novo que a DC está trazendo e que promete ser a nova hierarquia de poder da DC, como o próprio Dwayne Johnson disse lá no DC Fandom e vem dizendo durante toda a sua campanha publicitária. E aqui a gente vai trazer o Dr. Fate. Inclusive, se você vê o nome assim em inglês, fizer a tradução literal, Doutor Destino, que conflita um pouco com o personagem da Marvel, mas enfim, a gente vai falar sobre isso agora para poder entender melhor um pouco deste personagem enigmático, mágico, místico que a DC traz aqui pra gente. Bom, meu amigo, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite e deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite lá as nossas redes sociais, que por lá a gente sempre posta os assuntos antes de postarmos aqui. E claro, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, deixa aqui embaixo aquele like bacana e principalmente comente, porque o comentário é que engrandece todo esse trabalho que a gente faz aqui com muito prazer. E com prazer que eu entrego o primeiro personagem dessa lista de novidades que o Adão Negro está trazendo aí neste universo novo que desponta aí na DC. Bom, meus amigos, a gente vai falar então sobre o Doutor Destino, Dr. Fate. Bom, já vamos esclarecer algumas coisas, né? O nome Doutor Destino, né? Ele é originário de si, inclusive o Dr. Doom, que é colocado na Marvel, ele tem Doom, como é que eu posso classificar Doom? Danação, alguma coisa assim que tem a ver com o apocalipse e tudo mais, né? Destino também tem essa pegada, mas nos termos em inglês, para não houver conflito e tudo mais, ficou para o Doutor, para DC, Dr. Fate, Doutor Destino, literalmente, e Dr. Doom para Marvel, como a gente comumente conhece, né? Como personagem que é antagonista ao Quarteto Fantástico. Bom, comentando um pouco aqui, né, sobre esse personagem, né? Vamos saber um pouco quem ele é, de onde ele vem, que tipo de personagem ele representa, né? O Dr. Fate, ele compõe a Idade de Ouro do universo DC, né? Ele é uma criação do Gardner Fox, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o Gardner Fox. O Gardner Fox, né? Seu criador, e junto com o Gardner Fox, a gente tem o Howard Sherman, que também compõe aí esse hall dos criadores desse personagem. Bom, o Doutor Destino, né, o Dr. Fate, ele foi criado em 1940 por esses artistas, e a primeira vez que ele aparece é na revista More Fun Comics, número 55, em 1940, naquele ano, né? E eles também são responsáveis por co-criar o Flash original que a gente conhece aí nos quadrinhos, né? O Barry Allen, né? E os artistas, inclusive, eles
entregam essa história em quadrinhos, que inclusive, voltando até aqui o slide, na Morphin Comics número 55, na capa vocês não têm o Dr. Fate, vocês têm o Espectro, que era considerado então um dos personagens místicos mais poderosos aí desse universo fantástico da DC. Mas então chega aí o Dr. Fate, né, um mago e tudo mais, que tem essa característica que lembra bastante, para vocês que estão acostumados com o que a Marvel tem entregado, né, o próprio Doutor Estranho, né? Todos esses personagens têm o Doutor no começo da história, no começo do nome, né? Vamos entender então quem que é o Dr. Fate, né? Bom, falando ainda dos criadores, né? Eles são responsáveis não por criar esse personagem, mas criaram também o Flash, né? E criaram alguns outros personagens que são místicos dessa linha, que é o Zatara, o mágico. Depois de um tempo, depois de algumas décadas da criação de personagens assim, criou também a Zatanna, que é também uma personagem que entra nessa linha dos mágicos poderosos, né? E o Dr. Fate tem características visuais muito peculiares, né? Ele tem uma capa de ouro. Literalmente é só um amarelo simples que suntua na tela, mas é uma capa de ouro mesmo, do metal raro, do metal valiosíssimo, né? E o capacete também de ouro. E ele usou essa magia, obviamente, para combater criminosos em muitos contos desse período em que ele foi inaugurado aí, né? Dentro das habilidades mágicas que esse personagem tem, elas meio que saltam os padrões, mas ao mesmo tempo vocês conseguem ver similaridades na Marvel, né? Por exemplo, ele consegue lançar feitiços, né? Enfim, diversos feitiços, e isso lhe permite também o poder de voo. Ele se teletransporta, ele tem super força, ele se projeta de forma astral. Bom, vocês estão vendo que tem coisa aí que meio que se assemelha com o Doutor Estranho, né? Ele dispara raios de energia mística, ele consegue criar ilusões, ele usa a telepatia, ele tem a telecinese, ele tem a pirocinese e por aí vai. É uma lista vasta, tem muita coisa. Ele é overpower. Ele é overpower e tudo isso lhe confere esses poderes. Inclusive, a gente pode até classificar ele como um personagem tão poderoso quanto o próprio Superman. A gente sabe, né, que o Superman, ele tem todos esses poderes que se conferem a ele por conta do contato que ele tem biologicamente com a energia solar, né? Isso faz ele ficar overpower. Só que a magia é o problema que ferra com a vida do Super-Homem. Eu não sei como é que isso tudo vai ficar, se inclusive ele tiver uma aparição no Adão Negro, né? Porque o Adão Negro, os poderes dele também são conferidos pela magia, né? Bom, então assim, a gente entende o Dr. Fate como um personagem muito poderoso, inclusive mais poderoso até que o próprio Superman, né? O próprio Superman ou até o próprio Lanterna Verde e o Flash. Vamos falar um pouquinho sobre a origem dele, né? Exatamente, a revista que ele surge é Morphin Comics número 67, e eles entendem um pouco nessa revista sobre um pouco da origem do personagem, né? Que é justamente... Não, eu estou mostrando a 61 a 67 nas páginas que eu estou mostrando logo ao lado. E aí, o que conta? Conta a história de um arqueólogo que em 1920 era conhecido como Sven Nelson. E o Sven levou o seu filho Kent, né? O Kent Nelson, né? Que ele vai para uma expedição num vale conhecido como Vale de Ur, localizado no Egito Antigo. Enquanto ele explorava esse antigo templo que o seu pai descobriu, o Kent abriu uma espécie de túmulo de um antigo deus conhecido como Nabu, o Sábio. E isso, no ato que ele fez isso, ele desperta o Nabu e do seu sono místico. E aí também libera uma espécie de gás venenoso, obviamente para proteger os domínios e todo o conhecimento que está envolvido ali, matando assim o seu pai, o Sven, né? E essa história tem uma ligação direta com alguns contos folclóricos desse período, né? Conhecido inclusive como a maldição do túmulo do rei Tut, né? Enfim, que circunda essa questão da mitologia egípcia e tudo mais, né? E aí
Ainda dentro desse contexto do Sven Nelson e do Kent Nelson, quer dizer, tem um arqueólogo que se envolve dentro dessa história também, conhecido como Howard Carter, que descobriu a tumba do rei Tutankhamon em 1923. E assim, vários membros desse grupo morreram misteriosamente, levando ao popular mito moderno que a gente conhece aí como essa maldição, né? O Gardner Fox, muito astuto, né? Ele acabou usando tudo isso daí, assim como o próprio Stan Lee utilizava na Marvel. Todo esse conhecimento, toda essa parada aí envolvendo essas mitologias do Egito Antigo, para poder aprofundar e dar a base do personagem conhecido como o Doutor Destino, Dr. Fate, né? Ele, inclusive, é considerado, o Dr. Fate, como um dos heróis mais poderosos dessa era de ouro dos quadrinhos da DC, que tem apenas como rivais que equiparam a ele o próprio Superman e o Espectro, que eu mencionei no começo desse vídeo, né? Falando um pouco mais sobre esse Nabu, né? Vamos passar um pouco aqui o slide para vocês conhecerem um pouco mais, né? Falando um pouco mais sobre esse bruxo, né? O Nabu, o sábio. Ele era uma espécie de senhor da ordem que se sentiu responsável pelo que aconteceu com o pai do Kent, né? Então, assim, ele aceita o menino como uma espécie de aprendiz. Aí vocês podem ver que tem uma similaridade, inclusive, com o próprio Cavaleiro da Lua, né? Quando se encontra lá com o Deus da Lua. Nas 2 décadas que se seguem a partir daí, ele mostra os caminhos, ele ensina os caminhos da feitiçaria e, finalmente, depois que ele se apropria de tudo isso, ele concede ao Kent um capacete, que é uma espécie e um amuleto, né? Que parece uma chave, né? E um manto místico. São objetos mágicos que conferem, inclusive, não só o visual suntuoso do personagem, mas também compõem todos os poderes que o personagem carrega, né? Então o Kent, ele se muda para os Estados Unidos, para a América, e ele se torna, assim, ele assume o manto do Doutor Destino, do Dr. Fate. Depois de um tempo, ele se torna membro fundador da Sociedade da Justiça da América, que inclusive vai ser apresentada agora no filme do Adão Negro, que é considerado inclusive o primeiro super time de super-heróis nos quadrinhos, né? A primeira aventura deles foi uma espécie de... quando eles tentam resgatar uma mulher conhecida como Inza Kramer, de uma espécie de feiticeiro conhecido como Wotan, que acabou se tornando o grande inimigo, o antagonista do personagem do Doutor Destino, né? A partir daí, o Destino e a Inza Kramer se casam. Logo depois disso, e acabam se mudando para uma torre mística em Salem, né? Em Massachusetts. O Destino conseguiu então usar essa espécie de magia para esconder a torre dos Olhos Mortais. Ele cria uma ilusão, tá lá naquele local inóspito, mas ninguém consegue enxergar o local onde eles vivem, né? Com o conhecimento mágico que ele tem, os dois mantiveram a juventude deles e a vitalidade, obviamente, por décadas. Ou seja, a gente vê que a magia seduziu um pouco a questão da vaidade dos dois, e isso levou para que eles tivessem uma longevidade por um longo tempo aí, né? Bom, ainda seguindo sobre a história do Doutor Destino, a gente vai falar um pouco sobre o renascimento dele na Idade Moderna, né? Aí deixa eu até mostrar para vocês aqui o próximo slide. Aqui a gente vê uma imagem com o Doutor Destino e ele como se estivesse manipulando com seus poderes todos os personagens do universo de si, como se fossem pequenos marionetes usando seus poderes, né? Ele dessa forma grandiosa, né? Aqui, essa imagem compõe quando o Doutor Destino aparece na Liga da Justiça, depois de longos e longos anos desaparecido, esquecido do universo de si, né? Inicialmente, o Doutor Destino, quando ele foi, assim, feito parte desse universo de si, o tempo dele foi muito curto,
em termos de popularidade, né? Foi um personagem que não teve, assim, tanta longevidade nos quadrinhos. Em só 4 anos que ele teve no circuito aí dos quadrinhos, ele praticamente sumiu da história da própria Sociedade da Justiça. Ele perdeu uma edição própria, longa, nos quadrinhos que ele poderia ter. Só que algumas décadas depois, acho que umas 2 décadas mais ou menos, na Era de Prata dos quadrinhos, ele volta quando a Liga da Justiça descobre a contraparte dele na Terra 2, aquela parada que se tem sobre multiverso e tudo mais, e ele tinha uma continuação, uma outra personalidade dele na Terra 2, também atuando na Sociedade da Justiça. E o Destino fazia parte desse grupo que regularmente, em algumas edições das revistas, ele tinha participações que envolviam tanto a Sociedade da Justiça como a Liga da Justiça, né? Ainda sobre isso, o herói, ele, se for parar para pensar, ele era uma espécie de herói secundário, porque ele já não teve tanto cartaz no período em que ele esteve nos quadrinhos da DC, mas ele ainda não ganhou a popularidade necessária, né? Só que isso só veio ganhar destaque nos anos 80, quando, quando eles tiveram uma reformulação no universo DC e os cabeças da produção e o pessoal que comandava a parte da gestão do universo DC gostou muito do que ele era, do contexto que ele tinha, e trouxe ele de volta, colocando inclusive ele nas histórias envolvendo o Flash. O Flash, como sempre, sendo um ponto de reinício de muita coisa, de muitos personagens aí, né? E aí ele teve também uma minissérie conhecida como Imortal Doutor Destino, Imortal Doctor Fate, né? E pela primeira vez ele encabeçava uma história em quadrinhos que era de autoria dele mesmo, né? Então é algo assim que já começava a ganhar destaque a partir daí. E aí ganhou brinquedos em cima do visual dele, ele ganhou popularidade, né? Enfim, o Doutor Destino já começa a ganhar uma outra visão dentro desse universo aí e ganha seu espaço, por assim dizer. E aí ele também se envolve dentro de um dos eventos mais importantes da DC, que foi a Crise nas Infinitas Terras. Isso aí a gente já tem... se ele entrou nesse evento, é como se fossem as Guerras Secretas da Marvel. Ganhou destaque, ganhou notoriedade, já que já tinha lá o seu espaço, e aqui isso já se configura, já se solidifica. Bom, depois desse tempo, ele se formou, aliás, ele é colocado em grande estilo, e ele se alia oficialmente à Liga da Justiça, que a gente conhece comumente, né? Só que uma curiosidade do Doutor Destino, assim como já foi dito no comecinho aqui, ele tem muitas pessoas que herdaram o seu manto, né? E uma curiosidade é que ele tem uma versão feminina, né? Contando um pouco sobre isso, ao longo do percurso da história do Doutor Destino, o personagem que protagonizou ele por tanto tempo, o Kent Nelson, ele morre e o manto dele é passado por uma garota, por um cara conhecido como Eric Strauss, e a sua madrasta conhecida como Linda. Os dois personagens, as duas pessoas, elas se fundem em um único ser, e ali nasce um novo Doutor Destino que ganhou mais uma vez um título próprio, uma revista própria que ganha mais notoriedade ainda. O corpo do Kent Nelson, ele ainda permanecia ali por perto, porque assim, de todos os poderes que ele usufruiu durante todo esse tempo, ainda assim ele tinha aqui o contato com essas questões, né? E aí o corpo dele, o cadáver dele, se tornou lar do próprio espírito Nabu. Olha que coisa maluca. E aí essas versões do Doutor Destino perpassam por todo esse caminho, né? O segundo Doutor Destino, ele não durou muito, e eles morreram, né? Essa fusão dos dois morreu nas mãos do Senhor do Caos. O Kent Nelson e a Inza Nelson foram ressuscitados e se fundiram para se tornar um novo Doutor Destino. Pra vocês verem como a coisa vem seguindo daí adiante, né?
Bom, o Doutor Destino como um todo, gente, no século XXI, ele ganha uma série dos novos Doutores Destino. E aí entra algumas coisas que talvez vocês peguem o gancho e aproveitem agora no filme do Adão Negro. O filho do Gavião Negro original, o Hector Hall, que inclusive o Gavião Negro vai ter sua aparição e vai compor a Sociedade da Justiça, ele também se torna o novo Doutor Destino na Sociedade da Justiça no Renascimento, que é uma nova versão dos personagens, né? Depois de alguns anos, ele foi sucedido pelo Dr. Kent V, né? Dr. Kent Nelson V, que é sobrinho neto do Kent Nelson original. Vocês veem como as coisas vão de família para família, são poderes muito assim, cobiçados, por assim dizer, e por conta disso, isso tudo foi passado de mão em mão, né? O novo Doutor Destino foi conhecido como Khalid Ben Hassim e também era um neto desconhecido do Kent Nelson da Terra 2. Já aí já envolve aquela parada de multiverso deles, né? Falando um pouco sobre as aparições do Doutor Destino, né? Ele teve, inclusive, aparições nas mídias. Para quem não sabe, ele já apareceu em Smallville, né? Inclusive, do lado dele aqui, vocês estão vendo a Stargirl. E por coincidência também, na série atualmente, importantíssima essa série que eu duvido que muita gente conheça, que é a série da Stargirl, que tá circulando agora na terceira temporada na HBO. Ele também teve a sua aparição, não diretamente o personagem, mas ele tem um banner na primeira temporada, logo lá para um pouco mais da metade da primeira temporada, a Stargirl vai na Sociedade da Justiça e vê lá o banner de todos os personagens que compõem a Sociedade da Justiça e está lá. Inclusive, essa imagem aqui do lado direito é a que aparece no banner na sala de onde os heróis se reuniam para discutir o que eles fariam para salvar o mundo. E do lado esquerdo é uma pintura do Alex Ross, que foi justamente o que inspirou a foto que gerou aí do lado direito. Galera, e agora, no filme do Adão Negro, a gente tem o Pierce Brosnan, o eterno 007, que agora traz em live action uma das melhores versões, acredito eu, que vai praticamente fincar o pé do personagem que trouxe aí essa virada de tempos em tempos da Sociedade da Justiça. O Adão Negro, meus amigos, vai trazer não só a Sociedade da Justiça, mas também vai fincar o pé em grandes proporções que esse universo de si há muito tempo não alcança e agora finalmente ganha seu espaço, ganha novos personagens e, como o próprio Dwayne Johnson já disse, a hierarquia de poder da DC está para mudar. E era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei rapidinho aqui do Dr. Fate, mas deixa aqui embaixo seu comentário. Eu quero saber a sua opinião, seu hype pro filme, pro personagem, enfim. Comenta aqui embaixo. Agradeço a todos pela presença, espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê em breve em mais um novo vídeo falando da Sociedade da Justiça. Um grande abraço e até mais. Valeu!